Bom dia, Bork! Boa semana pra você e eu aqui, ó, ainda no clima do final de semana. Bom dia, meus amados de casa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Sempre Bem. E aí, vocês curtiram muito o final de semana? Eu amei o meu, viu? Então, ó, chega mais, que agora é hora de se atualizar e curtir muita coisa boa por aqui. Hoje vamos falar de mudanças positivas e negativas da vida, banho do bebê, pele ressecada e muito mais. Então fica comigo que chegou a hora do Sempre Bem. Sempre Bem. Oferecimento Monange. Siga seu coração. E Tarde For. Beleza, ai, ai, ai. Sempre bem. Novos desodorantes Monange. Mais segurança e confiança para tomar decisões com o coração. Você é protegida por até 48 horas. Sinta-se protegida e confiante com Monange. Monange, siga seu coração. Tarde Force apresenta Os Ladrões de Disposição. João poderia estar jogando futebol. João poderia estar com a namorada em um show. Curtindo uma praia. Mas ele estava cansado e acabou ficando em casa mesmo. É, João, mais um dia seu levado pelos ladrões de disposição. Mas você pode mudar isso com Tarde For C. Para o corpo gerar energia, ele libera uma toxina que está envolvida na causa do cansaço. Tarde For elimina essa toxina, ajudando a evitar o cansaço físico e mental. Tarde For C recarrega a sua disposição. Sempre bem. Já dizia Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Ó, com perdão aí do desafinado. A verdade é que a mudança de fato faz parte da vida e vamos combinar que às vezes fica até difícil acompanhar todas essas transformações que acontecem. Mas nem sempre elas são esperadas e bem-vindas. Afinal de contas, sair da zona de conforto dói bastante, né? Conversamos então com a psicóloga Zenilce Bruno para saber como lidar com as mudanças positivas e negativas com segurança e confiança. Nada é para sempre. Tudo muda e, segundo a terapeuta americana Virginia Satir, o impacto desse processo pode ser resumido em 6 passos. O primeiro é o status quo, a maneira como levamos a vida. O segundo passo é o novo elemento, ou seja, a mudança. Virginia chamou de caos a etapa seguinte. Depois vem o ponto de escolha, o momento em que refletimos se desejamos voltar ao padrão anterior ou mudar de direção. O quinto passo se chama novos aprendizados e práticas. Por fim, alcançamos um novo status quo, que com o tempo será chacoalhado por um outro novo elemento. Esse processo de mudança, ele é eterno até a nossa morte, né? A mudança é física, a mudança é social, é psicológica, então não tem como a gente fugir das mudanças. O mais interessante é que algumas mudanças nós planejamos, né? E outras mudanças elas vêm sem que a gente tenha ideia do que vai acontecer, algumas positivas e outras negativas. Por exemplo, quando você planeja uma faculdade, um casamento, uma viagem, isso vai trazer algo novo, mas você está esperando por ele. E mesmo assim, às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar até com o novo que é positivo. Quando você, na realidade, não planeja, como uma morte, muitas vezes uma transferência, um desemprego, né, uma falência ou algo desse tipo negativo, você pensa que é o caos. Por quê? Porque você não sabe lidar. Como é que eu vou fazer agora? Toda mudança, ela causa assim, um certo impacto. Sempre acontece alguma coisa negativa, a gente fica com raiva na hora, fica estressada, mas depois passa e vem uma coisa melhor, né, para substituir. Eu sempre penso assim, sempre pensando positivo. Mudar nem sempre é fácil, mas quase sempre é positivo. Eu lido com uma certa cautela por causa da idade, né? Eu acho que os jovens hoje, eles são mais abertos para essas mudanças. Primeiro, a gente tem que desejar a mudança, né? Esperar a mudança. Não existe receita, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai vivenciando ou não. E uma outra questão que eu acho que é importante é a gente também deixar ficar triste. Nós podemos ficar tristes, né? Nós podemos nos sentir frustrados, nós podemos ficar irritados, ansiosos. Isso é legal também. Isso não faz de você uma pessoa fraca. Então, se dê também um direito, né? De chorar, né? De ter essa angústia, sabendo que
aquilo vai passar e procurar sair dela. Uma outra questão é se preparar como? Às vezes você precisa de uma ajuda de um amigo, de um processo terapêutico, de um médico, né? De uma mudança radical de alimentação. Algumas pessoas adoecem, têm um câncer ou algo do gênero que precisam mudar a rotina. Aceitar essa mudança como uma coisa positiva e não como um sacrifício, mas algo que vai fazer com que o novo seja melhor. Para a psicóloga, graças às mudanças, crescemos, evoluímos e nos mantemos motivados com as experiências. Na realidade, essa história da mudança também é muito contraditório, porque viver sem nenhuma novidade é um saco, né? Então, não haver novidade, não ter situações diferenciadas, fazem com que a gente vá perdendo esse estímulo de viver. Né? Porque o que é interessante? É você também saber que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Então vamos ver a mudança como uma coisa positiva. E agora, como é que eu vou sair dessa, né? E agora, como é que eu vou enfrentar isso? Como é que vai ser minha vida nova? Então pensar o diferente. E tem um pensamento até budista que eu gosto muito, que diz assim: os piores momentos da minha vida nunca existiram. Então quando a gente pensa muito negativamente, a gente vê imagens que não são reais. Mas eu acho que a coisa mais legal é a gente estar aberto às novidades, entrar nas novidades e fazer as nossas escolhas. Conhecer o novo não significa que eu vou ficar lá, né? Mas eu devo conhecer para depois eu decidir se eu fico ou eu vou embora. Hoje vou falar sobre a diferença entre a tosse seca e a tosse cheia e como tratá-la. A tosse seca ela é uma tosse irritativa sem produção de secreção. Geralmente ela é causada por um resfriado ou por algum uso de medicamentos. A forma de tratá-la pode ser bem simples. Podemos fazer uso de alguns antialérgicos ou alguns medicamentos à base de plantas medicinais, que podemos encontrar nas formas de chá, xaropes ou balas. Já a tosse cheia, como é conhecida popularmente, ela é uma tosse produtiva, aquela em que há uma secreção. Geralmente ela é caracterizada por algumas doenças do trato respiratório, do trato gastrointestinal ou pelo tabagismo. E para tratá-la, podemos usar tratamentos simples, como por exemplo, nós podemos buscar o uso de expectorantes ou fluidificantes. Além disso, aumentar bastante o consumo de água e uma boa alimentação, podendo ser também feito usos não farmacológicos à base de fisioterapia respiratória. Outra dica importante seria evitarmos lugares com mofo, poeira e ambientes muito frios. E caso os sintomas venham persistir ou piorar, buscar o atendimento médico ou orientação farmacêutica no Clínica e Farma para melhor orientá-los. Atenção, papais e mamães, agora o meu recadinho é para vocês. Olha só que bacana esse aparelho Aerosol Pulmopar. Gente, ele é indispensável para quem tem criança em casa. Aliás, para qualquer família. Afinal de contas, as doenças respiratórias não escolhem onde nem quando chegar. E nem para quem, né? Indicado para o tratamento de doenças das vias respiratórias como asma, bronquite, gripe, resfriado, sinusite, rinite, tosse, falta de ar. Esse inalador mecânico administra qualquer tipo de medicamento com os melhores resultados terapêuticos. Ele é o mais rápido da categoria dos inaladores mecânicos, faz o melhor aproveitamento da medicação e atinge profundamente as vias aéreas inferiores dos pulmões. E tem mais, viu? A inalação pode ser feita em qualquer posição com total comodidade, inclusive deitado, sem derramar a solução. Muito prático, gente. Agora você já sabe. Para cuidar da saúde da sua família, tenha sempre em mãos Aerosol Pulmopar. A sua saúde agradece. Agora o Sempre Bem vai falar de beleza. Pois é, eu sei que vocês gostam desse assunto, né? Pois o quadro Fica a Dica de hoje vai te mostrar como cuidar da pele ressecada e recuperar o viço e a maciez. Oi pessoal, eu sou Viviane Vasconcelos, médica dermatologista e vim trazer algumas dicas hoje para vocês sobre hidratação corporal. Dica número 1. Lembre-se que a estrutura da pele do corpo é bem diferente do rosto e que o hidratante corporal não serve para hidratar a face. Dica número 2. Pele do corpo seca, você deve evitar esfoliação, banhos prolongados e uso excessivo de sabonetes, sempre preferindo sabonetes mais suaves e nada abrasivos.
Porque se você já produz pouca oleosidade, o banho é inadequado, demorado, o sabonete em excesso vai tirar ainda mais essa oleosidade. Outra dica importante, os cremes são de acordo com o local da pele a ser tratado. Existem cremes gerais para todo o corpo, mas existem cremes específicos, por exemplo, para a área das mãos, para cotovelos, para calcanhares, para joelhos, para aquelas áreas mais espessas onde é necessário dar uma afinada na pele. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima! Gente, todo mundo sabe que cuidar de um bebê requer muita atenção. Pode até parecer fácil, mas na verdade precisamos ter alguns conhecimentos básicos sobre o que é permitido ou não na hora desses cuidados, principalmente na hora do banho. Já pensou se entra água no ouvidinho, por exemplo? Um horror! Para tirar todas as dúvidas, então, sobre esse assunto, buscamos a ajuda de uma enfermeira neonatal que vai nos passar todas as dicas. O banho do bebê sempre é a parte mais tensa, né, pra mãe. A gente sempre fica muito insegura, tem muito medo, né, de se tá pegando no bebê certo. O primeiro pensamento que vem é que a gente vai afogar o bebê, né, vai botar água e ele vai ficar... E o choro, quando ele é recém-nascido, eles choram muito. Sentir essa insegurança na hora do banho do bebê é muito comum. E não apenas nas mamães de primeira viagem. Gabriela, por exemplo, já tem uma menina de 3 anos e agora está vivendo um momento bem parecido com o segundo filho, o pequeno Davi, de 3 meses. É uma questão mesmo da mãe se entregar. Muitas vezes o bebê chora porque a mãe está estressada, está com medo. Quando a mãe se trabalha e confia, né, ela se torna, digamos assim, não é que ela vai se tornar um ser auto-independente, mas ela precisa mentalizar que ela pode. Tem que aproveitar esse momento para ser o melhor possível. Um momento relaxante, né, não de terror. Parece impossível? Pois saiba que com algumas dicas você vai perceber a diferença, começando pela quantidade de água na banheira. A quantidade de água eu sempre oriento a colocar na altura de 3 dedos de água, né? Porque não precisa estar a banheira lotada de água. Por quê? Porque naquela técnica de você colocar o bebê na sua mão, né, suspenso no seu braço para poder lavar as costinhas, tem que estar o bebê relaxado. Banheira pronta? Então vamos ao banho, de olho nos detalhes. E qual é a temperatura ideal da água? 37 graus, tá? Ideal para um banho, que delícia! Porque nem vai deixar frio, né, esfriar com rapidez, nem vai esquentar muito a pele. Esse suporte que ela utiliza tem que ser usado mesmo? Esse suporte normalmente não é muito indicado, porque tem esse EVA que absorve a água e pode dar fungos, acumula e dá fungos. E isso pode trazer prejuízos à pele de Davi. Pois vamos tirar esse suporte para testar um banho mais gostoso e fora de riscos de doença, não é? Eu achava que aquilo tinha sido a melhor coisa que tinha inventado, porque dá um suporte pra gente, deixa a gente mais segura, né? Mas, pela observação da doutora, ela disse que, né, que tem aquela questão dos fungos, não é indicado. Por onde começar o banho? Pela cabeça, pelo corpinho? Nós começamos o banho sempre pela cabeça, tá bom? É, sempre massagear, isso, de lateral, na frente, atrás. Aproveita esse momento para não ser só um momento de banho, né? Para ser um momento de toque, transferência de, digamos assim, de relacionamento, porque a pele é o maior órgão do corpo. Então o bebê, ele sente-se muito amado quando tem essa troca, esse contato, esse carinho, né? E a gente melhora bastante a imunidade quando a gente trabalha o banho junto com a massagem. Nesses primeiros meses a gente fica um pouco mais sensível, né? Faz parte do puerpério, essa sensibilidade, né? E quando a gente lembra do bebê, lembra de toda a gravidez, né? De todo o amor que é envolvido, desde quando foi sonhar nessa criança, até a chegada dela, né? Tudo, e aí se concretiza naquele momento que você tá lá banhando seu filho, que você tá amamentando, em cada troca de olhar, no sorriso que ele responde. É importante sempre quando for proceder a lavagem do pescoço, que vai passar para a mãozinha, lavar entre os dedinhos, tirar bastante o resíduo que tem entre os dedos, tá? Tirar bastante esse sabonete, tá bom? E na hora de enxugar, lembrar de enxugar entre os dedos para não causar fungos, tá? Porque dá muita coceira e o bebê chora muito e a gente não sabe por que chora. Agora tem que virar o bebê para lavar as costas, o bumbum, vamos ver?
Sempre lembrando de segurar as axilas, sustentar a cabecinha, devagarzinho, sustenta no seu braço para ele cair, olhando para frente. Isso, apoiando o braço no seu braço. Muito bem. Normalmente é bom já colocar a toalha aqui. Tem pessoas, mamães, que eu digo assim, olha, coloca isso aqui no banheiro e coloca a toalha no suporte de toalha de adulto. Aí tá aqui dando banho, é só esticar o braço e puxar. Facilita bastante, tá? Ou colocar aqui em cima. Na hora de vestir, não eleve as perninhas. Apenas coloque de lado para evitar lesões e não prejudicar a respiração. E depois do ritual relaxante, que tal alimentar o bebê? Difícil vai ser ele não cair no sono. Olá, que bom que estamos juntos novamente. Você não imagina a dificuldade para se abrir uma loja. Você vai prospectar o ponto, encontra o ponto, depois vai negociar com o proprietário para comprar ou para alugar. Aí contrata a reforma, a construção da loja. Depois tem que selecionar uma equipe. Depois você tem que abastecer a loja. E aí chega o dia da inauguração. Esse dia da inauguração é uma conquista. E toda conquista deve ser celebrada. Aonde eu estiver, nos últimos 36 anos, nós implantamos o seguinte: aonde eu estiver, o gerente da loja, junto com o gerente regional, me ligam. Pode ser do Japão, na China, pode ser em São Paulo, pode ser na Austrália, não importa o fuso horário. 8 horas do Brasil, a gente se junta, eu e a loja, e nós rezamos um Pai Nosso. Por que isso? Porque eu acredito que sou abençoado, eu acredito que Deus abençoa a todos nós, eu acredito nessa religiosidade importantíssima, eu acredito que nós temos que agradecer sempre pelas nossas conquistas e agradecer para o ser superior. Claro que todo mundo estava envolvido, o construtor, os funcionários, foi uma equipe grande que chegou nesse ponto, mas reconhecer as bênçãos de Deus, que Ele nos conduz no caminho certo, isso é muito importante. Então, eu recomendo a você, sempre agradeça, faça isso. É muito bom, isso dá um conforto interior muito grande. Estamos juntos, um beijo no coração. Doutor Deusmar sempre levantando o astral das nossas segundas, né, gente? Eu adoro demais ouvir essas palavras de pura sabedoria e incentivo. Bom demais. E chegou a hora do nosso intervalo, mas fica aí que a gente volta já já com mais Sempre Bem. Eu adoro tomar refrigerante, mas o meu dentista sempre me diz que isso pode danificar meus dentes e me recomendou Oral-B Pro Saúde Advanced, que protege melhor que outros cremes dentais. Repare como ao escovar 2 peças de cálcio, uma com creme regular e outra com Oral-B Pro Saúde, e colocá-las dentro de um refrigerante, a peça com Oral-B continua protegida. Oral-B Pro Saúde Advanced. Agora estou protegido para comer ou tomar o que eu quiser. Oral-B, dentes mais fortes e saudáveis. Deixa comigo, gente. Calma, eu sei o que é. Ai! 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 Homens encaram cada situação. Mas quando precisam de um desodorante, não tem por que sofrer. Novo desodorante Nivea Men Original Protect. Longa proteção, sem irritação. Homens, este é o seu desodorante. Tá fortão, hein, irmão? Malhando muito? É, muita flexão e muito abdominal. Ah, mas se você quer o corpo completamente saudável, cuide também da sua boca. Colgate Total 12 protege seus dentes, gengivas, bochechas e língua, deixando sua boca 100% saudável. Bom, eu cuido da minha boca. E você, malha esses braços aí. Pode deixar. Colgate Total 12, saúde completa para toda a sua boca. Chegou nossa hora, Brasil! E aqui é assim, piscou, o tempo voou. Mas não tem nada não, estamos só começando a semana e muita coisa boa está por vir. Amanhã vamos aprender um pouco mais sobre o treino pliométrico, diferente, né? São exercícios com salto que prometem ótimos resultados. Vamos falar também dos cuidados para os diferentes tipos de fio, cacheado, ondulado e crespo. O quadro Fica a Dica vai mostrar a relação entre digestão e acúmulo de gordura e muito mais, viu? Você não pode perder, tá combinado. Depois do dia a dia é hora do Sempre Bem e a gente se encontra.
Beijo da Fê. Tchau, tchau. Sempre bem. Oferecimento.